Oi, Alexander Vacar aqui para mais um vídeo sobre transformação pessoal. Aqui a gente mergulha fundo dentro de nós mesmos para encontrar as chaves perdidas da nossa felicidade nesse oceano de emoções em que a gente vive. E com essas chaves nós podemos abrir todas as portas de uma vida ideal sem sofrimento e de realizações plenas também, não importa a área ou a sua situação de vida. Hoje a gente vai usar as brigas dos patos como ferramenta de reprogramação mental, ok? Não tem ideia de que eu estou falando? Então tá bom. Fica comigo até o último minuto do vídeo, porque a sua vida e a vida de toda a sua família serão transformadas a partir de agora. Olha só, um dos grandes dramas da humanidade é a forma como nós nos relacionamos entre nós, pessoas. E isso não é novo, não. Desde o começo da nossa história aqui nesse planeta, a gente tem uma dificuldade gigantesca em saber lidar com a maneira do outro se relacionar com a gente. E nisso, países entram em guerra, pais colocam filhos para fora de casa, filhos colocam os pais em casa de repouso. Bom, isso no melhor dos cenários, né? Cunhados, sogras, irmãos, ex-marido, ex-esposas, são todas imagens que fazem a gente se arrepiar só de pensar na possibilidade de ter que conviver com essas pessoas, né? Pois é, mas será que tem que ser sempre assim? Será que são sempre eles que estão errados? Na maioria das vezes, dentro das nossas cabeças, sim. A visão que a maioria de nós tem de nossas próprias vidas é que nós somos os quadros da perfeição humana e fazemos tudo certo. E claro, os outros é que estão sempre errados. É o meu filho que é um ingrato, é a minha mãe que nunca me entende, é o meu pai que está sempre pegando no meu pé, que sempre me diz que eu sou um vagabundo, que eu não faço nada direito. É a minha sogra que sempre me chama de vagabundo também. É a minha sogra que tem ciúme do filho dela e por isso não me engole. E aí vai. Coitado da sogra. Pode sim até ter acontecido situações de conflito um dia, mas qual é a parte que nós podemos fazer para resolver a situação? Qual é a parte que nós podemos fazer para resolver a situação? Olha só quantas histórias de pessoas que nunca se engoliram, tipo sogras e noras que passaram décadas disputando a atenção e, acima de tudo, o controle do filho e o marido. E aí o destino coloca, no final da vida, a nora se vendo obrigada a cuidar da mãe do marido. Viu que nesse ponto já não é mais nem sogra, né? É a mãe do marido. Então, nora cuidando de sogra. E quantas vezes a gente vê aí, nesse ponto, a cura de uma vida toda de sofrimento? Quando por uma força maior, seja uma doença grave, uma situação financeira, enfim, algo externo, mais forte que a gente, que nos obrigue a conviver justamente com aquela pessoa com quem a gente nunca conseguiu ter 5 minutos de conversa sem uma briga. Consegue imaginar como teria sido a sua vida se lá atrás você tivesse decidido não levar para o lado pessoal e simplesmente tivesse deixado para trás aquela situação de conflito? Quer saber justamente como os patos fazem? Pois é, os patos. Quem já morou num sítio e teve a sua lagoa com patos sabe exatamente o que eu estou falando. Porque quando dá um arranca-rabo, e isso é bem literal, ou seja, quando um pato não vai com a cara do outro pato, eles entram numa briga que dá medo de ver. Olhando de fora, parece que vai sair um morto daquele rebuliço todo. É pena arrancada, bicada na cabeça, tentativa de afogamento e quá para todo lado. É no mínimo interessante de olhar. Mas isso dura, sabe quanto? 2 minutos. Se muito, 3 minutos. Depois cada pato vai para um lado, bate bem forte as asas, parece até que estão querendo tirar toda aquela energia da briga acumulada. E quando a gente se dá conta, estão lá os dois, nadando um do lado do outro, como se nada tivesse acontecido. Para eles, para os patos, não existe 5 minutos atrás, uma semana atrás, 6 meses atrás, 10 anos atrás.
Isso é coisa da nossa cabeça, é puro lixo mental que sabota a nossa capacidade de ficarmos atentos às oportunidades de sermos felizes agora. Eu já falei aqui que nós temos, em média, 40 mil pensamentos por dia. Algumas pessoas chegam a 60 mil pensamentos num só dia. Só que 92% desses pensamentos estão ligados diretamente a coisas que estão no passado ou coisas que ainda nem aconteceram. E é justamente nesses mais de 45% do pensamento preso no passado onde moram a mágoa, a raiva, o ressentimento, a frustração, a culpa. Por quê? Porque simplesmente nós não conseguimos soltar, desatar esse novelo que está todo enlanhado nessas relações complicadas que nós temos com as pessoas que vivem com a gente. Na verdade, se a gente olhar bem direitinho, mas com toda humildade, os patos são mais inteligentes que a gente. Porque olha só, eles também têm as brigas deles, mas eles deixam passar. Essa é a sacada da felicidade que a gente tanto procura. E nós, o que a gente faz? A maioria de nós pega o caderninho de anotações de me machucaram, ou o outro caderninho, anotações das injustiças que os outros fizeram para mim. E isso está tudo aqui dentro da nossa cabeça. Essas são as crenças limitantes que eu tanto falo aqui no canal. E está tudo muito bem registrado, catalogado e arquivado por décadas. E muitas vezes, por deseducação que nós recebemos das nossas famílias, esse processo começa já lá na nossa infância. Quer saber um poderoso exemplo de autossabotagem? Olha só, aqui nessa parte do planeta, a maioria de nós se diz cristão, ou seja, acredita e segue a Jesus, os seus ensinamentos. Beleza. Mas olha só, justamente no momento em que eles dizem que ele estava lá, morrendo, pendurado na cruz, bem, ao menos é o que está escrito lá no livro. Talvez a história verdadeira não seja bem assim, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, voltando. Justamente no momento em que ele estava lá, agonizando, levantou um rezo para Deus pedindo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E nós? Colocamos uma baita placa no pescoço escrita cristão e ficamos remoendo coisinhas que falaram pra gente 30 anos atrás. Olha, eu conheço muito ateu que vive muito mais feliz que qualquer espírita, católico, evangélico. Eu não tenho nada contra a religião, nenhuma. Mas o que eu quero dizer é que placa de igreja não salva ninguém. A sacada é sempre o que a gente vai fazer com todo o ensinamento que nós recebemos em cada caminho que a gente escolhe como filosofia de vida, entendeu? Então, se a gente olhar de novo, bem direitinho, mas com toda a humildade mesmo, de verdade, nós podemos aprender uma barbaridade com os patos, né? Então, qual é a revolução interna? Como virar a chave e transformar nossas vidas? Mas de verdade mesmo. Olha só, fica mais fácil se a gente olhar um bebê que está começando a andar, dando os primeiros passinhos. Tá? Tem como culpar esse bebê por ele aprendendo a andar, ainda sem força nem equilíbrio nas pernas, ter derrubado e quebrado um objeto da mesa do centro da nossa casa? Tem como esse mesmo bebê se sentir culpado por isso? Claro que não, ele está aprendendo. A mesma coisa nós. O processo de perdão começa sempre de dentro para fora. Nós temos que nos perdoar daquilo que nós fizemos no nosso passado, porque foi por ignorância e não por maldade. Era o que a gente tinha de melhor para oferecer naquela época, dentro do entendimento que a gente tinha lá atrás. E aí olhar com toda compaixão por nós mesmos e com toda a certeza de que se fosse hoje exatamente a mesma situação, com toda a certeza do mundo nós faríamos diferente. Mas lá não tinha como, era o que eu podia, o que eu sabia. Eu só poderia ter agido daquela forma. Consegue sentir a leveza agora, você se perdoando totalmente do seu passado? Desatando esse baraço que estava todo enrolado, todo enlanhado com você mesmo há anos? É bom, né? Agora imagina poder oferecer isso, essa leveza, essa compaixão que você sentiu por você mesmo agora,
Imagina poder oferecer isso para os outros que vivem com você. E oferecer esse entendimento de que a agressividade, a injustiça não eram pessoais, era somente falta de conhecimento, falta de entendimento do outro ou da outra. Por que sofrer tanto? Pode ser. Eu sempre digo, são escolhas. Mas se você quer ser feliz de verdade, aprenda com os patos. E lembrando sempre, se você achar complicado demais fazer essa reprogramação mental por conta, fale comigo, porque eu posso ajudar você com a minha ferramenta de reprogramação mental, a visualização dirigida Salão Celestial, tá? Como sempre, eu vou deixar o meu contato na descrição do vídeo, beleza? Seja um pato ou uma pata feliz. Vamos! Bora viver! Tchau!